Eu sentia-me segura no fundo desta espiral. Quem construiu esta casa e nela viveu toda a sua vida morreu há muito tempo. Tudo à minha volta é imenso e me faz sentir ainda mais pequena. Eu fui a primeira a aqui chegar e eu era jovem. Não sinto falta desses tempos. Não sinto falta da solidão e muito menos do medo. Eu sabia que tinha que sair dali e quem ali me pôs também sabia muito bem disso. Mas faltava-me a coragem para fazer o que tinha que ser feito. Mas a tudo nos habituamos e o que antes parecia assustador vai começando a parecer normal. E eu era jovem. Lá fora não é o grande lago. Nem eu, nem os meus pais, nem sequer os meus avós conheceram o grande lago. Sinto uma imensa ternura por ti. Há tantas coisas que eu te queria contar. Queria dizer-te para não teres medo, que tudo vai correr bem, que a tua vida vai valer a pena. Mas quem sou eu para te dar conselhos? Se não fosses tu seres como és, eu também não seria quem sou. Gostava de ainda ter a tua coragem. Adeus, Concha. Eu não sabia nem onde estava, nem para onde ir. Se não fosse a corrente, eu teria ficado paralisada. Olhava lá para fora à procura de algo familiar e continuava a não ver ninguém. Muitos outros no Grande Lago gostam de estar sozinhos, mas nós não. Nós, mais do que quaisquer outros, necessitamos de uma família. Estivesse eu em campo aberto no Grande Lago e não duraria muito. Há lá muitas bocas onde eu caberia inteira. E outras ainda tão maiores que nem se interessariam por mim. Mas aqui não há predadores. E no Grande Lago também não há conchas suspensas na água. Mas ser tão pequena tem esses perigos, também abre outras possibilidades. Viver na segurança de uma cama de conchas é uma delas. Entrei num pequeno espaço entre as conchas e lá fiquei, quase sem mexer, até o outro dia. E foi assim. Tantas conchas e ninguém para as partilhar ou disputar. Nenhuma destas conchas deixará de ser visitada.
até que eu escolha as minhas favoritas. No Grande Lago, há outros que se contentam com uma ou duas conchas, mas nós gostamos de mais, muitas mais. Nunca se pode ter demasiadas conchas. No Grande Lago há planícies de conchas a perder de vista. E lá somos tantos. Naquela altura tudo era novo e como já estava um pouco mais confiante, fiquei deslumbrada com tantas conchas. Por que este fascínio por conchas? Não sei, sempre foi assim. Cresci numa grande família, com meu pai, a minha mãe, as minhas tias, os meus irmãos e primos. Tinha que disputar tudo com eles. Aqui não. E trocaria toda esta liberdade pela companhia de qualquer um deles. Sentia muito a vossa falta e nunca mais vos voltei a ver. E se vos voltar a encontrar, não vos vou reconhecer. Não sei quanto tempo se passou assim. Pareceu muito. Alguém? Eu sei o que se sente dentro daquela concha suspensa. Sei o tempo que é necessário até que o medo deixe de nos paralisar. A corrente já não é tão forte como quando eu cheguei. Como não teve que lutar contra a corrente, Mebita permaneceu muito tempo praticamente paralisada no fundo. Ali estava eu, ali estava uma cama de conchas, mas Mebita demorou-se a sair daquele canto escuro. No início fiquei principalmente contente de ver alguém. Mas começou a entrar em mim de mansinho um sentimento de desconfiança e hostilidade. Esta cama de conchas era só minha? E mais cedo ou mais tarde, não havendo outra opção, ela viria para aqui. Mas isso já não tinha importância. Quando a vi começar a se afastar, não queria voltar a estar sozinha. Mebita rastejava pela areia. Avançava pouco de cada vez. A sua desmoralização era completa. Pergunto-me o que terá ela deixado para trás. À noite, já eu dormia na minha concha favorita, enquanto Mebita procurava os cantos mais escuros. Eu tinha-me enganado. Não era o medo que a dominava. Era um sentimento de perda e uma profunda tristeza. Eu sabia que aqui não há predadores, mas ela não. E ela não se importava com isso. A noite já ia longa.
quando Mobita finalmente decidiu ir para a cama de conchas. Mas Mobita não dormiu. Ainda faltavam horas para o dia nascer e Mobita saiu. Mobita não desistia de procurar os seus. Tal como eu, Mobita foi forçada a aceitar os limites do nosso mundo e voltou à cama de conchas. Eu ainda dormia, não na minha concha da noite, mas na da tarde. Foi a última vez que estive nela. Eu não devia ter dormido até tão tarde. Mobita teve demasiado tempo para estar sozinha na cama de conchas. Ficou a pensar que fui a primeira ali a chegar e não reconheceu os meus direitos. De que me valia só eu saber que esta cama de conchas me pertencia? Mobita não acreditou nisso. Para ela eu também tinha acabado de chegar e por isso tudo se resolveria rapidamente com uma medição de forças. Assim sendo, a diferença de tamanho acabou por resolver tudo. Às vezes é melhor assim. Na realidade, nenhuma de nós queria levar aquele confronto muito longe e a cama de conchas era suficientemente grande para ambas. Mas a minha derrota ficou selada quando Mobita entrou na minha concha da tarde. Eu nem queria acreditar. De todas as conchas teve que ser aquela. Quando Mobita saiu, fez-me saber que não me queria ver tão próxima do centro da cama de conchas. Cedi-lhe o espaço que ela queria e retirei-me para um extremo da cama de conchas. Pelo meu lado, tentei mostrar-lhe que ali devia ser o nosso limite e ela aceitou. Foi o princípio do nosso entendimento, que iria durar toda a nossa vida. A parte de trás da cama de conchas passou então a ser uma zona comum. Foi principalmente através do tempo que passámos nesta zona da cama de conchas que a nossa relação se foi fortalecendo. Como Mobita também estava mais calma, experimentei avançar só um pouco em direção ao centro da cama de conchas. Mobita com certeza já não se iria importar. Engano meu. Mobita lembrou-me imediatamente do limite que tínhamos acordado. Era preciso dar tempo ao tempo. Viesse o que viesse, a nossa aliança seria sempre a mais importante e duradoura relação das nossas vidas. Mobita perdeu a cor e a cabeça. Ficou tão pálida como eu. Corri à procura de uma saída que não havia. A desinquietação dela contagiou-me e comecei a ficar ansiosa também. Não percebia o porquê daquilo assim tão de repente. Eram coisas que eu não tinha idade para perceber naquela altura.
Como poderia eu calcular o que sente uma mãe que perdeu de uma vez toda a sua família? Como poderia eu imaginar o desespero que é querer voltar a ter filhos e não conseguir sequer arranjar companheiro? Ela afastava-se vezes sem conta e eu tentava acalmá-la e trazê-la de volta à nossa cama de conchas. As coisas tinham mesmo que mudar. Ainda hoje me pergunto como é que ela soube com um dia de antecedência que ele estava a chegar. Nós conduzimos-lo até à cama de conchas. Ele entrou num espaço entre as conchas e aí ficou até o outro dia. No dia seguinte, os olhos de Mebita tinham um brilho e uma vida que eu ainda não tinha visto. Muliro ainda estava a se familiarizar com a sua nova casa, com muita cautela. Parecia que ia haver espaço para nós os três na cama de conchas. Mas não demorou muito para que Mebita começasse a tentar atrair Muliro para o seu lado. Ela fazia vibrar o seu corpo de novo escuro, fazendo sobressair o branco do seu ventre. Eu ainda não sabia o que é que a chegada dele iria alterar na minha relação com Mebita. Era algo que precisava ser testado. Mebita deixou-me entrar numa concha do território dela. Afinal, parecia que estava tudo bem. Talvez até melhor do que antes. Quando Muliro se aproximava de mim, algo tomava conta do meu corpo. Senti uma enorme vontade que ele entrasse comigo numa concha. No entanto, ao mínimo aceno de Mebita, mais uma vez, era como se eu nunca tivesse existido. As atividades de limpeza de Mebita começaram a chamar a atenção de Muliro. O toque final aconteceu quando Mebita lhe ofereceu uma bola de comida. Muliro não apreciou propriamente a comida, mas reconheceu o gesto. Depois disso, Mebita não precisou fazer muito mais para o convencer a fazer o que ela queria. Os toques carinhosos que Mebita lhe deu à saída foram um claro convite a voltar. Nós tínhamos ali a semente de uma família feliz. Nesta altura, Mebita já lá tinha colocado os seus ovos bem dentro da concha. Mesmo os maiores de nós são suficientemente pequenos para entrar na maioria das conchas. E por isso esta forma de Muliro consumar a sua relação com Mebita, sem sequer entrar na concha, é muito pouco comum e menos eficaz. Muliro passou todo o dia a entrar e sair da concha de Mebita. Nenhum dos ovos de Mebita iria ficar por fecundar. Foram necessárias várias horas para que Mebita tivesse a certeza de que os seus ovos estavam todos fertilizados. Ao final do dia, Mebita achou que estava tudo certo dentro da sua concha e começou a trabalhar para tornar os arredores da concha mais adequados para os seus pequeninos, quando eles estivessem prontos para sair.
As escavações de Mobita rapidamente deram origem a uma rede de túneis cada vez mais intrincada à medida que as conchas iam afundando. Eu gostava de sentir os primeiros raios de sol pela manhã. Mais tarde vieram dias mais felizes, mas nunca tão bonitos. A paixão entre Mobita e Muliro tinha arrefecido e tinha dado lugar à responsabilidade de garantir que os pequeninos que aí vinham teriam um lugar seguro para crescer. Depois de tanto os ver, decidi começar finalmente a escavar também na parte de trás da cama de conchas. Já sabia que esse era o caminho para que Muliro também se interessasse por mim. Antes de mais, eu necessitava de ter uma casa adequada. Muliro percebeu o que eu estava a fazer e ajudou-me muito. Uma carga de areia dele equivalia a muitas minhas. Muliro demorou-se, eu demorei-me e fomos tarde demais. Parecia que eu estava a reviver o dia em que Mobita chegou. Quem ali estava na concha suspensa tinha o mesmo tamanho que ela. Mas cada nova chegada era mais complicada. Quem chegava já tinha que se entender com mais gente. Já havia uma família cá embaixo e menos conchas disponíveis. Kiko era jovem, como eu, e ao contrário de todos os que tinham chegado antes dele, não estava disposto a ficar muito tempo na concha suspensa. Quando resolveu deixar a concha, já sabia muito bem o que iria fazer e para onde iria. Sem perceber porquê, eu senti imediatamente uma grande aversão por Kiko. Eu fui a primeira a demonstrá-lo. E Mobita não demorou a concordar comigo. Nós não o queríamos ali. Ele tinha o mesmo tamanho que Mobita, mas era muito mais claro, tal como Muliro. Muliro, mais uma vez, demorou-se a tomar uma posição. Mas, passado pouco tempo, nós os três estávamos de acordo. Não o queríamos ali. Nós tínhamos uma divisão de tarefas na defesa de cama de conchas. Eu e Mobita defendíamos pouco mais além dos limites da cama de conchas. Dali para diante era assunto de Muliro. Muliro exibia o seu corpo com as barbatanas completamente estendidas. Sem ter que recorrer à violência, ele queria mostrar a Kiko que ele se devia ir embora. Mas Kiko não tinha opções. Mas estas coisas ajudavam a reforçar os laços entre mim, Mobita e Muliro. Kiko olhava para nós e queria a nossa companhia. A cara de Kiko dizia tudo. Ele queria ir embora. Face à hostilidade de toda a gente, Kiko estava sem mais opções e escondeu-se num canto entre as raízes de uma planta.
Kiku não desistia. Adotou a posição mais submissa que conseguiu e dirigiu-se diretamente a Muliro à entrada da cama de conchas. Não. Ver Kiku nas alturas deixava Muliro satisfeito. A relação entre Mobita e Muliro também tinha mudado. Longe iam os tempos em que ela queria que ele entrasse dentro da concha. Naquela altura, ele já estava proibido de lá entrar. A chegada de Kiku foi o primeiro de uma série de acontecimentos que iriam marcar a nossa história e alterar por completo o caminho que pensávamos que estávamos a seguir. De manhã havia algo de novo num dos cantos. Mais conchas. Só que desta vez não estavam suspensas. Parecia que Kiku ia finalmente poder ter uma casa. Não era propriamente uma cama de conchas, mas seria uma enorme melhoria na sua vida. Ter um lugar que pudesse chamar seu. Seria, se Muliro consentisse. A última oportunidade de encaixar Kiku em algum lado foi desperdiçada. Mas o pior estava para vir. A cauda dentro da concha suspensa desta vez era no mínimo tão grande como a de Muliro. Se Kiku, sendo jovem, não se tinha conseguido encaixar no nosso mundo, quem trouxe mais este grande macho para aqui só podia ter uma coisa em mente: a guerra. Kiku continuava a ser perseguido por todo o lado, mas não faltava muito para ele deixar de ser o centro das atenções de Muliro. Bulu saiu e fez o que todos nós fizemos quando chegámos aqui. Procurámos os nossos semelhantes. Ele tinha mais ou menos o mesmo tamanho que Muliro, mas era muito mais escuro, mais até do que Mobita. A sua cor por si só era um sério aviso para Muliro. Grande ou pequeno, nós não tínhamos falta de mais ninguém na cama de conchas. Eu, Mobita e Muliro concordámos nisso e fizemos-lhe saber imediatamente. Não foi difícil expulsá-lo da nossa cama de conchas. Dali para a frente, Bulu era um assunto de Muliro. E Kiku sabia que o que quer que fosse dali a resultar ia também ter impacto sobre a sua vida. Mas Muliro conseguiu que Bulu percebesse que o chão era o pior sítio para se estar. Se Kiku e Bulu estivessem juntos, era mais fácil a Muliro vigiá-los. Muliro encostava cada vez mais Bulu à superfície e Bulu continuava a ceder. Kiku tinha ali um potencial aliado. Inimigo do seu inimigo, seu amigo poderia ser. Muliro tinha um plano. Não era algo fácil de conseguir, mas resolveria o problema de Bulu de uma vez por todas. Ele tinha que conseguir levar o desespero de Bulu até ao limite, até que ele não aguentasse mais e perdesse o controle sobre os seus atos. Nós só aguardávamos e seguíamos o que acontecia. Bulu estava cada vez mais sem saída
E Molir não lhe dava tempo para se recompor. O plano de Molir estava prestes a resultar. Bulu fez o impensável. Furou a superfície da água e desapareceu do lado de fora. Mas quem nos observava e punha e despunha das nossas vidas também viu o que tinha acontecido. E decidiu que o assunto não ia ser resolvido tão cedo. Uma vida tem muitas vidas, e Bulu tinha recebido uma nova. Bulu encontrou refúgio no mesmo canto que Kiku já tinha usado para o mesmo efeito. Aqueles acontecimentos deixaram-nos a todos um pouco confusos. Era necessário fazer uma pausa, e cada um recolheu-se para o seu lado. Bulu escondeu-se o melhor que pôde no pequeno buraco entre as raízes de uma planta. Quem nos observava interveio mais uma vez. Ao colocar conchas neste canto, as suas intenções eram claras, mas a sua visão era curta. Pior ainda, não previu alguns efeitos desta sua intervenção desastrada que viriam a determinar o resultado desta contenda. Molir não estava à vista. Foi eu a montar guarda às fronteiras da nossa cama de conchas. Do outro lado, Bulu também já parecia mais recuperado e começava a tomar posse do seu pequeno território. O tempo passava e continuava a não haver sinal de Moliro. E isso não passou despercebido a Kiku. Mas estávamos lá, eu e Mebita. Depois de uma primeira análise à nova situação, Kiku voltou à base. Por pouco tempo. Bulu também se apercebeu do desaparecimento de Moliro. Eu vigiava Kiku e Mebita tentava manter Bulu à distância. Se Bulu conseguisse entrar na concha de Mebita, seria o fim dos seus filhotes. Mas sem Moliro, as nossas defesas estavam a começar a ceder. Kiku aproveitou uma desatenção nossa e conseguiu entrar por momentos na cama de conchas. Por sorte, não foi a concha de Mebita. O sucesso da sua incursão encorajou-o a voltar. Mebita apercebeu-se da sua presença quando ele já estava mesmo em frente à sua concha. Sem Moliro ia ser muito complicado manter a integridade da cama de conchas. Se Bulu e Kiku concertavam esforços em lados opostos, a situação era ainda mais complicada. Bulu conseguiu entrar na concha de Mebita. Ela demorou demasiado a dar por ele. Mas eu e Mebita estávamos a fazer algo importante na parte de trás da cama de conchas. Havia alguém que não estava a cumprir o seu dever. Quando as novas conchas foram colocadas ao canto, Moliro tinha-se assustado e escondeu-se na cama de conchas. Mebita tinha arriscado a vida dos seus filhotes para ir lá tentar que ele saísse daquele torpor. Ele demorou demasiado tempo a recuperar desse susto e a sair. Bulu e Kiku já tinham tido tempo de recuperar
E desta vez Bulu não ia deixar Molir persegui-lo à vontade por todo o lado. Quando Molir saiu, não sabia que Bulu já tinha reclamado para si as novas conchas ao canto e entrou por lá dentro sem se perceber que Bulu considerava aquela área território seu. Ao cair da noite ia começar o combate. As bocas trancam uma na outra e cada um tenta controlar o adversário pela força. Kiku aproveitou que toda a gente estava distraída e seguiu a maior parte do combate a partir da cama de conchas. O combate prolongou-se por muito tempo, mas ia emergir um vencedor. Molir conseguiu mais uma vez submeter Bulu. Bulu procura o seu território ao canto e aí volta a enfrentar Molir. Se Molir tivesse consentido que ele ali ficasse, o combate não teria continuado. Mas Molir não considerava essa opção. Naquela altura, o ódio que sentia não lhe permitia parar. E assim o combate retomou onde tinha parado. Penso que era isto que quem nos observava e manipulava queria ver. As minhas memórias destes acontecimentos já se esbatem, de tanto as querer esquecer. Só como um pesadelo sem cor e sem contornos. Nenhum deles estava preparado para desistir. E o combate ia tornando-se tanto mais violento quanto mais próximos estavam do prémio de combate. A nossa cama de conchas. A noite já se aproximava quando voltou a haver um resultado de combate. Pela primeira vez, Molir cedeu e foi perseguido por Bulu por todo o lado. Na cama de conchas ninguém estava a acreditar no que estava acontecendo. Mas Kiku não perdeu tempo e juntou-se a Bulu na humilhação de Molir. Procurou finalmente refúgio nas conchas que antes chegaram a pertencer a Kiku. Bulu e Kiku vigiavam-no a partir da cama de conchas. Mas Bulu também estava esgotado e precisava de verdadeiro descanso, que não iria conseguir ter na cama de conchas. Bulu procurou repouso nas suas conchas no canto oposto. Kiku dormiu a primeira noite na cama de conchas. A noite era sua. Nobita já tinha abandonado a sua concha. Estava vazia. De manhã, Kiku era o único macho residente da cama de conchas. Ele tinha conseguido garantir que, fosse qual fosse o resultado da disputa entre os outros dois, ele iria ganhar. Molir o via à cama de conchas pouco protegida e tentava a sua sorte. Ajudar Kiku era o pretexto que Bulu necessitava para entrar por lá dentro. Bulu não reclamava a cama de conchas para si,
mas também não permitia que Muliro o fizesse. Mas nenhum deles era bem-vindo. Mesmo assim, Kiku conseguia permanecer infiltrado na parte da frente da cama de conchas, sempre a vigiar Muliro. Bulu repousava muito mais próximo da cama de conchas do que Muliro. Num instante, atravessava a pequena distância de areia até à cama de conchas. À medida que a tarde avançava, ele foi passando cada vez mais tempo próximo da nossa cama de conchas. Kiku mantinha a sua aliança seletiva com Bulu. Quando Muliro não aparecia ali, já não havia aliança nenhuma. Ao final da tarde, Muliro, Bulu e Kiku cumpriram um ritual que eu nunca tinha visto e que nunca mais voltaria a ver. Os três assumiram a posição inclinada e pareceram chegar a um acordo para pôr fim à guerra. Terminado o ritual, cada um foi pacificamente para o seu lado. Este ritual marcou o começo de uma nova era. Bulu começou a se comportar como um macho residente, sempre que vinha à cama de conchas tratando de algumas tarefas de limpeza. Chegou a vez de Mabita exibir a pose inclinada. Mas este era um ritual com um significado completamente diferente. Ela olhava orgulhosa para os seus pequeninos, que, entretanto, tinham saído da concha e tinham mudado com ela para o meu território. Os seus filhotes pulavam entre as conchas. Sem Muliro aqui, só podem contar connosco para os proteger. Para mim, serão sempre os meus primeiros pequeninos. Por isso é que Bulu e Kiku queriam tanto entrar no nosso pequeno território. Mabita só confiava em mim junto deles. Mas não nos podíamos distrair um só momento. Tenho que admitir que Bulu se esforçou por se integrar da melhor maneira. Nós começámos a reparar que ele fazia algumas coisas que, apesar de não terem utilidade prática nenhuma, mostravam que ele tinha boa vontade. A meio da tarde, a água encheu-se de partículas de comida trazidas pela corrente. O que lá vai, lá vai. No dia seguinte, o sol da manhã trouxe mais uma vez calma, paz e bom senso. A fronteira que Muliro, Bulu e Kiku tinham definido durante o ritual do dia anterior estava a ser respeitada. Bulu ainda tinha muito para provar até ganhar a nossa confiança. E por mim, Kiku nunca se iria aproximar deles. Sempre que Bulu se aproximava, Mabita escoltava-o e colocava-se entre ele e os filhotes. Como os filhos não eram dele, eu calculava que ele deveria querer ver-se livre deles. Assim já não haveria impedimentos a que eu e Mabita o aceitássemos.
Mas Bulu não era assim. Ele era paciente e estava determinado a mostrar que nós estaríamos melhor com ele do que com o Meliro. E, na realidade, os pequeninos foram os primeiros a começar a se aperceber que ele não representava perigo. E Mobita começou finalmente a baixar a guarda. Ao final do dia, nós deixámos Bulu entrar no nosso território e ajudar nas tarefas de limpeza e remoção da areia. Foi o golpe final para Meliro. Tenho a certeza que isto o magoou mais do que a sua derrota em combate. Bulu dava grandes voltas carregando com orgulho enormes cargas de areia e depois olhava para Meliro. Ele sabia muito bem que lhe estava a infligir o castigo mais cruel. Mobita e Bulu trabalhando juntos era mais do que o Meliro conseguia ver. Os tempos de guerra tinham passado. Apesar de tudo o que foi feito para criar conflito entre nós tínhamos conseguido mais uma vez criar ordem nas nossas vidas. Passámos todos a ficar ainda mais alerta a tudo o que se passava à nossa volta, por causa dos pequeninos. Lá fora alguém também cuidava do seu território. Afinal, parece que o que se passa lá fora não é muito diferente do que se passa cá dentro. Foi um alívio para mim quando vi que o Bulu começava a perder cada vez mais a paciência com Kiku. Kiku também estava a atingir o limite das humilhações que conseguia tolerar. Mobita e Bulu trabalhavam cada vez melhor juntos. Bulu mostrou-se muito mais prestável e seguro de si do que Meliro alguma vez fora. Eu conheço esta concha. Era sinal de que quem põe e dispõe de tudo o que aqui se passa ainda não estava satisfeito. Felizmente não era mais um grande macho que lá estava. Se Kiriza fosse mais clara, até podia ser confundida comigo. Já havia muita gente cá embaixo. Não havia razão para medo. Depois dela não ia chegar mais ninguém. Meliro percebeu que talvez não estivesse fadado a viver só. Mas Kiriza não queria só companhia. Ela também queria conchas. E eu já tinha toda a companhia que queria. Ela que fosse viver com Meliro e que fosse muito feliz. Mas Kiriza não percebeu bem a minha mensagem. Ao fim e ao cabo, o pobre Kiriza ainda nem bem tinha chegado e tinha Meliro e Bulu a tentar seduzi-la desta forma tão violenta. Ela acabou por se deixar seduzir por Meliro. Meliro ficou feliz da vida. A sua sorte parecia que tinha mudado. Infelizmente, nós não conseguimos nos impedir de nos sentir atraídas por quem nos trata assim. Kiriza começou a inspecionar as conchas de Meliro. Era coisa que não ia demorar muito tempo. Ele reagia muito mal ao mínimo indício de que Kiriza pudesse ambicionar mais do que as suas 3 conchas. Ele sabia que não tinha conchas suficientes para oferecer. Eu
penso que ela até gostou de Meliro, mas há que ser pragmática quando se trata de conchas. Havia muitas conchas ali próximo, mas já não eram de Meliro, nem sequer eram de Bulu. Eram minhas de Mabita. Bulu também veio atrás de nós, para ver se havia hipótese de a convencer a ir para a nossa cama de conchas. Mas no cantinho de Meliro, manda Meliro. Querisa estava de volta, mas a casa era a mesma e os problemas que tinha também. Desta vez foi Mabita que a pôs no seu lugar. Querisa não voltaria a deixá-lo. Com o tempo, ela habituar-se-ia a ele e à ideia de viver só com 3 conchas. Depois disto tratado, nós voltamos às nossas vidas. A vida de Meliro melhorou muito com a chegada de Querisa e ele começou imediatamente a trabalhar para tornar o seu canto mais habitável. Já não tinha que passar os dias só, obcecado com o que se passava na sua antiga cama de conchas. Tenho que confessar que é muito melhor ter Bulu connosco do que Meliro. Querisa via-se demasiadas vezes sozinha porque Meliro pouco a ajudava. Ele não conseguia esquecer o seu antigo território. Mais uma vez, Meliro precisava de mais tempo para se habituar à sua nova vida e esquecer o que se passou. O tempo iria sarar as feridas desta guerra, mas o tempo é um trabalhador lento. Por vezes parece que necessita da ajuda do sol. Com o passar do tempo, cada um começou cada vez mais a tratar das suas coisas e esquecer os vizinhos. A vida não nos podia correr melhor. A todos, exceto a Kiku. Eu tinha razão em não confiar nele. Ele tentou matar um dos nossos pequeninos. O seu ataque foi tão rápido que nós nem conseguimos reagir. Felizmente falhou. Mas Mabita passou a tê-lo sempre debaixo de olho. No canto de Meliro não havia filhotes, mas eles trabalhavam muito para que tudo estivesse o melhor possível caso eles chegassem. Que importa o grande lago, quando tudo o que necessitamos para sermos felizes está aqui, nesta cama de conchas tão pequena. Bulu foi o único pai que eles conheceram. E não se pode dizer que não tenham tido sorte com isso. E eu fui tão mãe deles como uma Bita. Mães são como as conchas. Nunca se pode ter demais. Acho que tivemos todos muita sorte em pertencer a esta família. Não sei quanto tempo passou. Acho que não dei por isso.
Aqui sou feliz. Porquê? Ora, porque sei que sou feliz. Estou habituada a isso.